Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todos muito bem. Bom, eu amo os oráculos, eu amo a espiritualidade, né? Não é novidade pra ninguém. Não sou uma pessoa assídua na religião, mas aqui a gente não vai falar de religião. Porém, eu tenho a minha espiritualidade que eu cultuo, que eu cuido, enfim, que eu me conecto. Então, é através da espiritualidade mesmo que eu resolvi abrir a mesa dos oráculos para passar informações da espiritualidade para quem precisar ouvir. Então, aquilo que não servir para você, você solte, que os espíritos mesmo de luz, a espiritualidade, o universo, eles vão conspirar para que pessoas possam chegar e receber a mensagem que eles estão nos enviando. Peço para vocês, por gentileza, se puderem curtir, compartilhar este vídeo, sei lá, trocar uma ideia, falar alguma coisa, sabe? Tirar dúvidas, esclarecer dúvidas, vai ser muito bom para que o canal possa crescer, para que haja uma conectividade melhor entre as partes, né? Que sou eu, a espiritualidade e vocês aí que estão recebendo essas mensagens. Beleza, pessoal? Bem, então nós temos aqui uma situação bastante complicada, né? Que sugere traição, sugere coisas ocultas, decepções, né, causado por, de repente, alguma revelação repentina que venha acontecer aí na vida de alguns de vocês. É, por que que causa isso, esse mal-estar, essa coisa ruim? Porque normalmente essas coisas que acontecem vêm de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente, de uma certa forma, confiou, teve uma convivência. Então, são situações que acabam nos decepcionando mesmo, né? São situações que nos aborrecem. E eu estou falando aqui com pessoas que provavelmente, se não passaram, estão passando por alguma crise nesse sentido, né? E com pensamentos conturbados, estão passando por desgastes, tanto físico como emocional. Alguns aqui passaram por desgastes moral, né? Por calúnia, por difamação, né? Por perdas, né? Então, eu vejo aqui uma situação de muita ilusão, de muita tristeza para alguns de vocês. É uma crise que ela vem acompanhada, assim, de um estado emocional muito abalado, né? Não é legal o que eu estou vendo aqui no momento, mas eu preciso falar para vocês, porque é o que me abriu aqui como mensagem da espiritualidade. E que apesar de tudo isso, de toda essa dor, de todo esse engano que vocês estão passando, haverá uma clareza nessa situação, tá? Porque assim, quando uma torre vem na vida da gente, quando tudo desaba, ela vem para limpar coisas que a gente nem imaginava que estava guardado lá no sótão, sabe? Ou lá no porão, né? Sabe? Então vem a torre, ela cai por cima de tudo e derruba tudo que está lá em cima, né? Que estava escondido, que estava guardado, para que possamos nos reconstruir, né, e fazer as nossas construções com alicerces verdadeiros, em solo firme, né, não construir mais um castelo de areia, e sim um castelo, né, de concreto, algo assim forte. Houve aqui, sim, a quebra de uma confiança, tem uma crise emocional que envolve algumas pessoas, e isso foi inevitável, foi algo muito pesado, assim, o que aconteceu, que alguém causou na sua vida, né? Mas é aquilo, a faca de dois gumes, né? A pessoa te causa o mal, mas ela também recebe, né? Se eu fizer alguma coisa de errado, eu tenho que ter consciência que eu vou ter que arcar com os meus erros, né? É a lei da vida, ação e reação. Então a torre ela fala sobre isso, né? Sobre esse desabamento que dá, que é para você poder se reconstruir. E tem muitas pessoas que não entendem, né? Tem pessoas que entram em conflito com a espiritualidade e não quer saber por que Deus fez isso, por que aconteceu aquilo, tal, e não procura ver o outro lado da moeda. Então a gente tem que parar para pensar e analisar que se aconteceu isso, foi porque precisou acontecer, mesmo quando não é você que causa e é o outro, né? Então a gente tem que ter esse entendimento sobre algumas situações das nossas vidas, né? Pessoal, vem mudanças, né? Algo chega na vida de vocês após isso que aconteceu. A estrela, ela vem para iluminar a noite, né? E então ela vai iluminar essa situação também
Isso não vai ficar assim do jeito que está, porque são fases da vida e tudo passa, mas tomara que tenha passado para vocês e que vocês tenham aprendido com isso que vocês viveram ou que vocês estão vivendo, que vocês possam aprender o que a vida está colocando diante dos olhos de vocês, do momento de vocês. Pois é, olha aqui. As nuvens e os ratos não é algo suave de ver, né? Entendeu? Indica certamente aqui o conflito, a confusão, o desgaste, tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Algumas pessoas sentem ou sentiram até uma ansiedade, né, em tentar resolver, em sair dessa situação, desse caos. E foi difícil, ou está sendo ainda difícil para algumas pessoas, mas isso precisa ser resolvido, tá certo? Porque o nosso maior bem, gente, é a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. Não dá pra gente viver sem ter uma clareza de tudo que nos acontece, né? Então, parem, quem estiver nessa situação, respira fundo, conversa com seus mentores, com as suas entidades, conversa com Deus, vai na igreja, vai no templo, vai no monte, vai aonde vocês quiserem, mas conectem-se com algo superior a vocês para que isso tudo possa ser resolvido, porque tem coisas na vida que dependem da gente, não é do outro, tá certo? Então, como eu falei, a torre caiu, a estrela tá aí, né? A carta da estrela aqui, ó. A estrela, ela vem embaixo da torre, né? Mas não tem problema que ela veio embaixo da torre, mas pelo menos ela veio, né? Então, após o colapso, renasce aí a esperança, né? De vocês. E vamos combinar que a torre é a mão de Deus, né? Ele vem, ele faz tudo ficar diferente, né? E às vezes a gente realmente não entende. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? É muito difícil entender, mas uma hora a gente consegue. Né? Um dia eu vou falar pra vocês o que eu acabei fazendo. No mesmo instante que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu tinha consciência, eu não tinha controle. Foi algo que era mais forte do que eu. E eu acabei, de uma certa maneira, prejudiquei outras pessoas. Só que quem saiu mais prejudicado naquele momento, naquela ocasião, foi eu. Né? Só que hoje eu entendo que eu precisei passar por aquilo. Mas, gente, o negócio foi punk num grau, assim, extremo. Foi horroroso, horrível, horrível. Mas eu chego lá, onde eu conto aqui pra vocês, tá? Eu vou acabar de fazer a leitura das cartas e, se der tempo, eu ainda conto um pedacinho. Bom, a lua e o navio, né? Então, temos aqui a carta da lua e o navio. Né? Que isso aqui está me sugerindo que é uma jornada, né, de incerteza que alguns de vocês passaram ou estão passando, né, numa situação desconhecida. Eu não sei se vocês estão pretendendo fazer alguma coisa no sentido espiritual, no sentido material, ou mesmo na vida pessoal de vocês, né? Tem coisas ainda que precisam ser resolvidas. Pode ser que aqui vocês estejam fazendo uma viagem intuitiva, se conectando realmente com o espiritual de vocês, né? Como é que fala? Um mergulho dentro de si mesmo, né? Uma viagem emocional. E para isso vocês precisam ter coragem, né? Não pode ter medo, vocês não podem ficar inseguros, por mais que o novo sempre dá um medinho, mas vocês têm que estar preparados para o que está por vir no caminho de vocês, né? Nós, né? Eu falo vocês porque eu estou lendo aqui a mensagem para vocês, mas isso serve para mim também, né? Para minha vida também, né? Então, para que eu possa dar um passo adiante, eu tenho que ter coragem, né? Para que eu possa conhecer o outro lado de tudo, da moeda, das coisas da vida, eu tenho que ter coragem para enfrentar o desconhecido, né? Bom, a cobra aqui, ela vai simbolizar, nesse caso aqui, aqui pra mim é uma situação de falsidade, de traição, que alguns de vocês passaram, né? Mas ela também, ela tem a dualidade, né? Porque da cobra a gente tira o antídoto, né? Pro veneno. Da cobra a gente tem a cura para muitas doenças, para muitas coisas na vida que a gente sabe, né? Tanto que na medicina o símbolo da cobra, ela tá na maior parte da área da saúde aí. E, então pode ser também que aqui seja uma renovação disso tudo que vocês passaram, né? E combinando aqui com a carta da árvore,
está sugerindo que é um processo de purificação, né? Que a cura para esse mal que aconteceu na vida de muitos aqui está em andamento, tá? Então, gente, deixa para trás os padrões antigos, deixa a negatividade, sabe? Tudo aquilo que te fez mal, que te atrasou, que te aborreceu, que te adoeceu, né? Que de uma certa forma você acaba trazendo aqui pro seu presente, deixa lá, né? Para que você possa ter um crescimento saudável como a árvore e duradouro, mesmo que lento, né? Mas é legal vocês terem essa consciência para que vocês possam criar, né, novas raízes, né? Novas folhas, novas flores, né? É um processo demorado, mas aqui pode ser que seja assim um processo da cura, né, disso que aconteceu, de uma cura para uma situação de saúde física, né? Então, que seja da física, da emocional, que seja uma cura do espírito, uma cura espiritual, tá certo? Aqui temos a carta da casa, do sol, né? A carta do homem e a carta dos livros. O homem e os livros, está aqui, tá? Vamos falar aqui. A carta da casa e o sol. Então, é a felicidade no lar, porque o sol, ele faz isso, né? Ele é a nossa vitamina D e ele irradia toda a positividade, toda a alegria, toda a felicidade. Os parques ficam cheios, a vida toma uma proporção de alegria e felicidade quando o sol aparece, né? E ele é essa fonte inesgotável de energia e de alegria. Só um minutinho, gente, por favor. Aqui temos o homem e os livros também, né? Então, e vocês podem notar que aqui, especialmente, ele está olhando para os livros. Então, é alguém, no meu entender, que quer saber de algo que está escondido, que está guardado, e com a carta do sol isso vai ser revelado. Então, se tiver alguma coisa, algum segredo, né, na base familiar, algo que você não tem conhecimento, você vai passar a ter conhecimento, tá? Porque, de repente, gente, algumas coisas precisam ser esclarecidas, precisam ser ditas, faladas, expostas, para que a felicidade reine de fato, sabe? Para que o ambiente que vocês vivem seja um ambiente saudável. Então não tem como você viver o tempo inteiro na escuridão. Não é possível. Olha aqui, ó. A árvore, ela fala da base familiar. Então tem coisa que não é legal aqui, se a gente for analisar. Ó, tem traição, tem falsidade, tem coisas escuras, escondidas, guardadas aqui, carta da lua. Tá vendo? Né? Então tem coisas que são feitas na calada da noite, tem coisas que são feitas, sabe, às escondidas, coisas faladas, né, que não é legal. Então isso tem que acabar, isso tem que ser descoberto. Essa pessoa aqui, que faz as coisas escondidas, que guarda segredo, que age de uma forma maléfica, ela precisa ser descoberta, revelada, ela precisa ser exposta, ela não pode ficar mais atrapalhando a vida de vocês. Então, por isso que tem aqui a carta do navio, que vai trazer essa mudança para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Nossa, que tenso, né? Ai, ai, pois é. Então, assim, vocês querem ter a paz no lar, vocês querem ter sossego, felicidade, vocês precisam revelar o que está incomodando, o que está oculto, o que não está legal, sabe? E se isso vem de alguém que vocês gostam muito, paciência, não tem problema. O importante é que vocês não fiquem na escuridão, sem saber o que fazer, porque vocês não têm conhecimento da verdade. Pessoal, aqui a carta do caixão e a carta da cegonha. Bom, cegonha é novidade, o caixão é o fim, né? Não diz aqui necessariamente que é morte física, né? Não é isso. É a transformação, é um fim de ciclo, né? Pode ser que vocês passem aí por alguma perda. Às vezes a gente perde alguém que a gente gosta, no sentido de acabou uma amizade, acabou um relacionamento, acabou um contato, né? Aqui não está dizendo, gente, de morte física, morte de situações, né? Então, acaba uma situação para vir outra melhor, né? Uma situação nova, uma situação boa. Então, a gente tem que estar preparado. Vamos preparar o espírito para receber o novo que chega,
certo? A cegonha, por si só, ela já fala, né? Ela já traz o movimento, ela traz a mudança de coisas que estão difíceis, né? Ela já vem trazendo aqui o novo, né? Pelo que me consta aqui, do jeito que ela está posicionada, vocês vão passar realmente por um término após vocês receberem essa notícia, que pode ser que venha através de um homem, né? Aqui é você consulente, mas vamos dizer assim, que seja um homem da família de vocês, para que vocês possam entender, né? Ou essa pessoa que está de olho nesses livros querendo fazer essa revelação. Não tá aguentando mais? Tem até um passarinho aqui em cima dos livros, gente. Olha que bonitinho aqui, ó. Vai contar, vai falar, vocês vão ficar sabendo. Então, pode ser que depois que vocês tiverem consciência disso, que vocês estiverem sabendo desta situação, deste segredo, haja esse término. Entendeu? Pode ser que vocês não queiram mais ter contato, enfim. Né? O desgaste vai ficando lá para trás, no passado, e aí vocês têm o novo, né? A torre tá aqui, como a gente já conversou, tá vendo a torre, a casa, temos a árvore que representa a família, então pode ser que seja alguma coisa assim na base familiar, né? Mas família, gente, pode ser a sua família de axé, pode ser a sua família que você constituiu no seu trabalho, então pode ser algo na sua vida profissional que vai encerrar quando você toma conhecimento deste novo, né? Isso vai te dar uma clareza. Então a torre cai, as estrelas surgem, né? Trazendo esse novo, o sol brilha para que vocês possam receber essa novidade, né? O oráculo, ele é fantástico, não tem como, né? E aí temos aqui a carta do urso, né? O urso, ele vai falar de força, de poder, né? Ele pode representar inveja também, né? E principalmente o cuidado com a saúde. Aqui pede que vocês tenham cuidado com a saúde. Ele representa uma figura de autoridade. Então, são as características da carta do urso, tá? E a força interior. Então, assim, falo com pessoas que têm uma força bem bacana aqui e que, né, resistiu aí a muitas coisas durante esse tempo de transição, né? Porque eu desejo que vocês estejam transitando por momentos melhores após passar por todos esses desgastes que vocês passaram. Bom, os pássaros aqui, ele fala, os pássaros é comunicação, os pássaros falam de notícias, vamos falar agora escrachadamente de fofocas, né? De conversinhas moles, de conversinhas chata, pesada, né? Então, nesse contexto, sugere que houveram, né, muitas discussões, trocas de informações falsas, porque aqui, gente, ó, nessa linha aqui, nessa última linha aqui, nós temos a carta da cobra. Então, ó, tá certo? Falatórios, tá aqui, ó, falatórios, né, que serão revelados dentro de uma comunidade, de uma família, tá? E que foram feitas de forma maldosa, informações falsas, para gerar intriga, para gerar desgaste, para gerar conflitos realmente no seu mental. Tá aqui, ó. Então a mensagem que tá na mesa é essa, assim. São várias mensagens e a gente tem que saber entender e interpretar. Tá certo? Então, eu desejo que essa confusão mental, esse inferno que fizeram na sua mente, na sua cabeça, te dando desgaste, causando perdas de energia, de alegria, de felicidade, fique num passado bem distante da sua vida, da sua casa, né? E que venha realmente essa transformação aqui, ó, no seu lar. Eu desejo que venha uma transformação de verdade, que seja positiva, sabe? Que tenha essa alegria, essa clareza do sol. Isso é que eu desejo para vocês. Então, não tem como o oráculo mentir, o baralho mentir, as cartas mentirem, né? Não tem como isso ser mentira, tá aqui, ó, verdade. Então, esta pessoa vai fazer essa revelação para você. Você, consulente que está aqui, vai ficar sabendo de uma verdade que vai transformar a vida de vocês, que vai clarear, que vai chegar um novo, que vai chegar a novas oportunidades, tá certo? Isso não vai ficar assim. Bom, toda transformação, a gente sabe que ela exige coragem para enfrentar até
o fim, né? E para enfrentar o fim. Acabou. Então, o processo de encerramento, ele aqui, nesse contexto aqui, ele não será silencioso. Não será silencioso. Ele será barulhento, porque temos aqui a carta dos pássaros, tá? Mas use a sua força interior, a sua comunicação suave, tá? Porque essas máximas serão a chave, tá? Para você poder atravessar este momento com sabedoria e ir para um novo começo. Isso não ficará assim. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui sobre esses pássaros, né? Espero que não venha, ó, a carta dos caminhos, tá? Então, essa notícia vai vir até você, essa comunicação vai vir nos seus caminhos, né? Vamos ver mais uma carta, por favor, clarificando os caminhos do consulente. O que vem nos caminhos do consulente. Mais uma carta, por gentileza. O chicote. Então, gente, quando vocês receberem esta notícia, é isso que eu falei. Ajam com sabedoria, não coloquem a energia do chicote, a força do chicote nessa situação, que não vai ser legal. Então, olha, até me arrepiou. Meu Deus do céu. Calma, acalmem-se, né? Meu Jesus amado. Ó, carta dos pássaros 12, 22, 11. Ai, ai. 4. É o fim. Fim desse ciclo de dor. Porque tudo dá 9, né? Então, 9 é encerramento. Então, vocês precisam saber para encerrar esta situação. Gente. Ó. Olha isso aqui. Dá 9. Vocês vão ficar sabendo e isso vai chegar no caminho de vocês. Essa notícia vai vir. E aí vocês vão ter que ter maturidade, entendeu? Não usar a energia do ódio, da raiva, do rancor e transmutar essa situação. Nossa, gente, esse assunto que vai chegar para vocês, que vão levar vocês a tomarem essa decisão, né? Vai causar conflito, repetição de estresse, sabe? O que vem. Então, por isso, faça oração, faça banhos, lave o ori, sabe? Compra uma água de coco, um coco verde, abre o coco em casa, ou pede lá pro cara abrir, porque é difícil abrir aquele coco, né? E aí vocês colocam um pouquinho de uágio, de anil, lava o ori de vocês, sabe? Acenda uma vela, ponte da guarda, uma vela branca, né? Num lugar que não tenha perigo, né? Nem que for uma velinha só, né? Espera ela acabar, não saia de casa e deixa a vela acesa, pelo amor de Deus. Não façam isso, né? Mas, sabe, vai numa igreja e acende lá uma vela, ponte da guarda de vocês, rezem, porque vocês vão precisar estar em paz quando isso chegar, quando essa notícia chegar. Vocês vão precisar estar centrado, vocês com vocês, entendeu? Para que vocês não desabem, para que vocês não sofram. Que não vai ser uma notícia boa. Ai, ai, vamos lá. Os livros. Vamos ver a carta dos livros. A criança, ó. Né, então, vem novidade, né? A carta da criança, né? É a leveza, é o frescor, né? Mas também pede para que vocês não ajam com imaturidade quando vocês receberem ou ficarem sabendo desta verdade que virá à tona. Então, aqui a carta dos livros com a carta da criança fala sobre isso, né? Para que vocês não sejam assim tão imaturos, tá? Ai, ai. E também, para um outro grupo de pessoas, é sobre vocês aprenderem algo novo, né? Se dedicarem aí a novos estudos, né? Ao começo de um novo caminho, de uma fase da vida, né?
E também aqui pode ser, gente, que como temos a carta da árvore aqui, que são as raízes, né? Aqui também, ó. Pode ser que o novo projeto de alguns de vocês esteja em fase de... como que eu posso dizer? Tá em segredo ainda, né? Porque vocês ainda estão planejando. Então, deve ter novidade aí, coisas novas aí, né? Para alguns de vocês, tá? Legal, pelo menos uma notícia boa. E meio a tantos, né? A tantos caos aí. Mais uma carta, por gentileza, por favor, espiritualidade. Mais uma carta. Para clarear a carta da criança. As alianças. Então, pode ser que seja um projeto aí que vocês estão fazendo com alguém, né? Que vai dar bom, vai ser uma boa aliança, algo novo, né? Vocês têm que estar abertos para esse novo que chega na vida de vocês. E que vai trazer um frescor, né? Depois de tanto... Ai, ai, tanta dor, tanto caos. Mas, como eu falei pra vocês, ó, vocês sabendo disso, vocês se libertam. Vocês sabendo disso, porque às vezes é assim, ó, vocês estão apegados a alguma situação do passado de vocês. E essa situação, vocês estão achando que vocês têm culpa, vocês fizeram alguma coisa que deu errado, ou um relacionamento que você acha que acabou, né, na sua parte afetiva, e você é a culpada. E na verdade não é isso. Então essa verdade chega para te libertar, para você sair, porque você tá sofrendo. Vejo aqui pessoas sofrendo por alguma coisa que aconteceu aí pesada na vida de vocês, e vocês acham que são o culpado de tudo isso, e na verdade a culpa não é de vocês, a culpa é de outra pessoa ou de outras pessoas, né? Tá bom? Só mais um pouquinho, por favor. Uma mensagem para encerrar essa leitura de vocês, que para mim é sempre um prazer estar aqui. Já tem algum tempo que eu estou fazendo isso, que eu estou me conectando com a espiritualidade, mas olha aqui. Gente, pelo amor de Deus, sai dessa dor. Saiam desses 5 de pentáculos, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Vocês têm capacidade infinita para transmutar. Ó, voando as cartas aqui. Essa dor. Olha aqui, os enamorados. Ai, meu Deus do céu, não dá. O 5 de copas, gente, para. Vocês estão vivendo uma escassez, vocês estão olhando para aquilo que se foi, para aquilo que acabou, entendeu? Ó, o 5 de ouros, os The Lovers, né, os enamorados, e o 5 de copas. Bem, pessoal, aqui temos cachorro latindo, né, pra variar, mas enfim, deixa o cachorro lá. Esse aí não tem como fazer ele ficar quieto, mas tem como vocês sair dessa escassez aqui, desses 5 de ouros, né, e esses 5 de copas, porque não é possível vocês continuarem nessa dor, né, nessa dificuldade. A maioria das pessoas aqui que se conectam com a espiritualidade sabe que essa aqui é uma carta, que ela é uma carta que fala da escassez, né, é uma carta de tristeza, né? Vamos dizer assim. Se fosse realmente aqui, olha, num caso de amor, ai, ai, que eu acredito que não seja o caso de vocês, o amor de, assim, né, de casal, não, não é esse. Mas vamos dizer que seja. Né? Indica uma dificuldade muito grande, né? Mas, na verdade, aqui, ela fala sobre as dificuldades financeiras, emocionais, a dificuldade na área da saúde, né? Se for um relacionamento, ambas as partes estão inseguras, não tá legal, e talvez até por problemas financeiros vocês estejam passando por esse caos aqui, né? Essa tensão que o 5 de ouros fala. E aí, temos ali uma pessoa na tristeza, que essa carta aqui tá nitidamente mostrando isso, né? Essa tristeza toda aqui do 5 de copas, né? Arrependimento, desilusão, fala assim de um luto, vai algo que foi perdido. Se foi um amor, então vocês estão nessa, além da escassez emocional, estão ainda enlutados por isso que se foi, por isso que a leitura toda falou, né, desse afastamento e dessas coisas que vocês vão vir a saber, o porquê que isso aconteceu, e isso aqui acaba confirmando toda a leitura do baralho cigano, né?
mas eu, sinceramente, espero que vocês consigam, desculpa, passar por tudo isso, né? Parar de focar naquilo que deu errado e aprender com essas decepções que vocês passaram, sabe? Desapegar o mais rápido possível disso que não serve mais para a vida de vocês, né? Porque muito conflito, problemas materiais, e aí esse tem um risco de distanciamento aqui, né? Essas três cartas aqui, elas falam sobre um distanciamento que talvez algumas pessoas aqui já estão, né? Nessa dificuldade, vocês não conseguem ficar juntos, né? Tem um isolamento aqui emocional, vamos dizer assim. Então, eu sinceramente desejo que vocês consigam passar por essa fase, que vocês possam se comunicar, que vocês sentem e consigam analisar o presente de vocês, o que vocês têm agora, o que vocês podem fazer agora para mudar toda essa dor, né? O autoconhecimento, ele é muito importante, né? Então aqui eu tenho uma pessoa, o 7 de paus, que ela tá conectada com ela mesma ali, né? E se defendendo, né? Ela está na defesa. Gente, meu Deus. Então aqui você é uma pessoa. Ai, eu tô balançando aqui a câmera, gente, perdão. Vocês aqui são pessoas que estão lutando para se defender, para defender seus ideais, né? Diante desses desafios todos que vocês estão passando, né? Então, assim, a sua resiliência, a sua determinação será a prova do seu valor. Então, aqui você tem algumas pessoas que já estão nesta fase, né? E olha, só pausa aqui, gente, só fogo. Meu Deus do céu, aqui. O 3 de paus é uma carta que fala do... Ai, meu Deus do céu, de expansão, do crescimento, sabe? Ela é uma carta, assim, muito positiva, no sentido de você ver os frutos do seu esforço, né? De tudo aquilo que você planejou e que você tá aqui olhando para um futuro, planejando os próximos passos que você dará para esse seu novo início, esse seu novo começo, né? Então, assim, é um planejamento de longo prazo, né? É a exploração de novas oportunidades, vamos dizer, né? Você lembra que lá no baralho cigano tem a carta do navio, tem a carta da morte também, né? A carta do caixão, aliás, e a cegonha que saiu. Então, tem essa renovação para vocês. E isso vai ser muito próspero. E esta carta aqui é a carta da vitória, né? É assim, a celebração de tudo aquilo que vocês passaram para fechar a leitura para vocês com a confirmação das cartas do tarô, né? Receber o reconhecimento e provavelmente vocês estarão numa posição de destaque aqui nos próximos meses, né? Então, é uma leitura aí que é atemporal e já está valendo para o final desse mês, começo do mês de novembro, mês 11. Então, bom porque tivemos aqui muitos esclarecimentos sobre os encerramentos, sobre as possibilidades de vocês descobrirem o que está atrapalhando esse momento da vida de vocês, o que atrapalhou as desconexões que vocês tiveram aí de amizades, de pessoas que vocês amam. E então foi uma leitura assim voltada para uma situação atual de vocês, né? E que teve muito a ver com um passado que não foi muito bacana, né? Foi um passado tenso. E não é um passado tão distante assim, viu, gente? É coisas nunca assim, né? Se aconteceu assim, vamos dizer, até enrolei a língua. 10 anos, 5 anos, né? Coisa mais recente, sabe? Tipo 2, 3 anos, assim. No máximo, não mais que isso, tá? Bom, para encerrar a leitura de vocês hoje, aqui pede que vocês encerrem essas ilusões, porque o 7 de copas é a carta das ilusões, né? Então, vocês precisam ir para essa transformação, que é a carta da morte. Ela está pedindo que vocês busquem essa força no interior de vocês, que vocês tenham força, né? E resiliência para vocês superarem esses desafios que estão aí na vida de vocês e os que ainda chegarão. Então,
Sugere aqui que vocês abandonem essas fantasias, essa confusão mental, essa confusão que está presente na vida de vocês, mesmo que ela venha lá de um passado, mas ela ainda tá aí. Então eu tô vendo aqui que tem pessoas que ainda estão no caos, na dor, no sofrimento. E é necessário que vocês usem a força interior de vocês para ir para esse novo começo, tá? Então, assim, usem a sabedoria de vocês, a coragem, tá? E para que vocês possam viver de uma forma mais autêntica, tá? Não dá para ficar nisso daqui, ó. Isso daqui é um atraso de vida. Olha isso aqui, gente. 5 de pentáculos, a escassez, e os 5 de copas, né? Você não vendo, olhando pro que foi, pro que tá no abismo, que tá lá no buraco, sem prestar atenção que você ainda tem uma copa cheia. E graças a Deus que você tem uma copa cheia, que dessa copa você vai fazer milhares. Mas se permita, tá bom? Olhem pra vocês, por favor, olhem pra vocês, que Deus possa abençoar o caminho de cada um que está aqui recebendo esta mensagem, que vocês sejam muito abençoados e muito felizes, tá bom, gente? Agora sim, vou encerrar a mensagem de vocês, deixando um abraço enorme, um beijo no coração, e que Deus Pai Todo-Poderoso possa colocar o melhor dentro dessa cabecinha aí, que tá precisando de uma clarificação, tá bom? Um beijo no coração. Beijos.